a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Senhor Deus eterno, Pai, te agradeço por mais uma oportunidade concedida, reconhecendo que nada sou diante de Ti, que sou pó e cinza, e sem a Tua graça, a Tua misericórdia, nada sai desses lábios. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações, e que ela possa agir na nossa alma, no nosso ser e no nosso espírito, trazendo renovo, cura, renovo, fortalecimento, paz, alegria, gozo, fé, fazendo aquilo que lhe apraz, ó Pai, essa palavra que é poderosa para nossas vidas. Precisamos dela a cada dia, e que eu possa ser só um instrumento, mais nada, e que só o Senhor seja glorificado nessa palavra, porque ela é do Senhor. E aqui estão os teus filhos, Pai. Fala conosco, com eles, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Muito conhecido texto, sabido por muitos a história de Abraão. Mas tem algo aqui nesse texto conhecido que eu vou tentar passar para os corações do irmão sobre aliança. A aliança que Deus fez com Abraão. E nós sabemos que Deus tem uma aliança conosco, a chamada Nova Aliança, o Novo Testamento que Deus tem conosco. E a aliança é algo muito importante, interessante, nós sabemos, compreendemos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós abrimos a nossa mente, nosso coração e nosso ouvido para absorver esta palavra para nossas vidas, mais a nossa fé aumenta e mais nós chegamos mais perto de Deus com esperança, com toda a convicção, com toda a certeza de que Deus é fiel para conosco, para com a sua igreja. Independente do que possa estar acontecendo ou vá acontecer, Deus vela por sua palavra, por isso que Deus faz aliança. E Ele fez esta aliança com Abraão, porque se nós voltarmos na história, nós vamos compreender que houve uma quebra vertical no jardim do Éden. A comunhão com Deus foi quebrada. E com o passar do tempo, essa comunhão mais uma vez rompida na Torre de Babel, na qual ele se reúne para fazer diante de ti uma torre, buscar instruções dos altos para chegar a Deus, e ali houve mais uma quebra, e ali houve uma bagunça, uma confusão, na qual nós conhecemos que houve uma separação da humanidade por causa daquela confusão entre as pessoas, a chamada confusão horizontal. Perderam-se as comunhões uns com os outros e com o Pai. Queriam somente algo para si, para os seus bel prazer, para os seus desígnios. E ali Deus, mais uma vez, mais à frente, por volta de 2000 a.C., aí entra Abraão. Entra esse homem que nós conhecemos a história, na qual Abraão é chamado. E esse chamado está aqui, 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Guarda bem, o Senhor está dizendo a ele que vai mostrar a terra a ele. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó Deus chamando Abraão e fazendo uma promessa a ele, interessante. Olha só porque Abraão é chamado de homem de fé. Abraão recebe uma promessa que aos olhos dele era impossível. Impossível. Como você vai acreditar em uma promessa que é feita para você, que você sabe que é impossível acontecer? Se nós voltarmos um pouquinho no texto, e nós lermos ali naquela genealogia do capítulo 11, nós lermos só o versículo 30, há um detalhe ali que diz, e Sarai era estéril. Aí depois entra o chamado de Terá, e o leva até Ur, e Sarai era estéril. Aí vem o Deus, o Senhor da glória, na qual Abraão não conhecia, e faz uma promessa a ele impossível de acontecer. Dentro da cultura dele, ele sabia que ele não podia ter filhos. Dentro da realidade do casamento e dentro da cultura, existiam muitas coisas ali envolvidas por isso. Então Abraão é chamado a receber uma oferta para a sua vida, deixar toda aquela região, os seus parentescos, a sua família, e seguir um Deus que ele não conhecia e que oferece a ele algo impossível, porque sua mulher era estéril. Vocês estão entendendo o chamado de Abraão, a aliança que Deus fez a Abraão, promessas que muitas vezes Deus faz para nós, que nós achamos que é impossível, mas se a promessa vem de Deus, ela não pode ser possível para nós, porque se fosse possível para nós, nós fazíamos. Quando ela vem de Deus, é porque ela é impossível. E coisas impossíveis, nós temos que fazer só uma coisa. Só uma coisa. Acredita. Aí que está o detalhe. Acreditar. Acreditar que algo pode acontecer. Acreditar que surge um Deus em vós, fez presente, não sei como, mas surgiu e falou com ele. Algo que poderia acontecer na sua vida, numa vida na qual ele vivia na idolatria. Uma vida na qual ele vivia afundado na idolatria, porque ele é de uma região chamada Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia, na qual tinha um Deus chamado principal Marduk, chamado Deus Senhor. Marduk era chamado como Senhor Bel, aquele que tem para os babilônicos e para eles, aquele que tem da região da Mesopotâmia. Marduk era um Deus que tem, que possui. Para eles, Marduk era o Deus criador, o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade. Marduk, segundo a lenda, segundo a história, diz que destruiu o seu inimigo e com o sangue do seu inimigo construiu, veio trazer a vida ao homem. Esta história desse Deus na qual Abraão estava ali infiltrado e acreditando, região fértil da Mesopotâmia, entre dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, cidade de Ur, que tinha um Deus chamado Naná, o Deus da lua. Então Abraão tinha o Senhor, o Criador, chamado Marduk, e ainda mais o Deus da região na qual ele vivia, chamado Naná, na qual o Deus da lua, que sustentava toda a cidade, toda sorte de bênção, na qual tinha um rei, e aquele rei era o representante de Naná, era o representante, ou seja, quem se levantasse contra o rei, estava se levantando
lutando contra o Deus. Então todos obedeciam ao rei, porque o rei era um representante do Deus que ele servia, e na obediência ao Deus que ele servia, o Deus soberano Marduk e o Deus regional Nanar, o rei falava e todos acreditavam e confiavam. Era uma cidade próspera, era uma cidade bonita, era uma cidade chamada Ur, cheia de cultura, de música, cidades grandes, de muitas propriedades, uma cidade rica e fértil, muito populosa. E ali era o contexto da vida de Abraão, um grande idólatra, com o seu pai, região na qual ele vivia. Ele não nasceu conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus eterno. O Deus se apresentou a ele, fez uma proposta a ele e disse: sai daí. Eu tenho uma terra que eu vou mostrar para você, mas espera lá, o Deus Criador está aqui, o Deus que tem, o Deus que pode, o Deus que é dono da minha vida está aqui, o Deus que me criou com o sangue da destruição do seu inimigo, Ele está aqui, o Deus Naná, que abençoa a cidade, está aqui, a minha cidade é próspera, o meu povo é próspero, nós somos aqui, felizes nessa cidade. Agora surge um Deus e diz: sai daí, sai do meio desse povo, sai do meio dessa situação. Eu vou mostrar a você uma cidade, e onde você plantar os pés estiver, ali vai ser seu. Você vai olhar ao norte, vai olhar ao sul, oriente e ocidente, e onde as suas vistas alcançar, darei a tua semente. Darei a tua semente, tudo isto. Então o chamado de Abraão vem nesse contexto de vida que ele vivia. É como nós cristãos, quando Deus vem a nós, e nós sentimos o desejo, não quando somos criados na igreja, é diferente, mas quando nós nascemos no mundo, e a situação está apertada, vem aqui dentro de nós, parece que alguém se apresenta a nós, fala ao nosso coração: vai lá na igreja. Vai lá na igreja que fulano falou para você, vai lá na igreja que tem aquele pastor X, vai lá naquele lugar, que lá Deus vai resolver os problemas da sua vida. E muitas vezes a gente chega na igreja com os nossos problemas, precisamos de soluções que lá fora, em nossa volta, ninguém resolveu, e a gente entra na igreja, ouve falar de um outro Deus chamado Jesus, não aquele que nós nascemos nas nossas tradições desde criança, mas de um Deus chamado Jesus Cristo, que morreu por nós, e que Ele salva, liberta, abençoa, cura, renova, fortalece, traz paz, traz sabedoria, faz tantas coisas para nós, e a gente se alegra, derrama as lágrimas, levanta a nossa vida, coloca a nossa vida no Senhor, e agora começa uma nova aliança, uma nova vida com Deus vivo e verdadeiro. É o oposto daqueles que vão a um Deus pedir dinheiro, pedir carro, pedir casa, pedir tanta coisa. É diferente de ir a Jesus pedir salvação, perdão dos nossos pecados. Aleluia. E Deus chama ele nesse contexto: sai daí. Sai daí. E com isto, nós aprendemos algo muito interessante, que naquela região, tanto que ali perto, que é a região da construção da Torre de Babel, ali na Babilônia, estava Ur dos Caldeus, ao sul da Babilônia, eles vão até o norte da Mesopotâmia, Harã. Só que nessa cidade de Ur também havia um zigurate, um grande templo,
de aproximadamente 25 metros de altura. Tudo girava em torno do templo. Trabalho, comércio, os dízimos que eles levavam, as ofertas que eles levavam, não em dinheiro, mas animais, trigo, tecelagem, tudo girava ali. E tudo era dirigido por Naná. Ele mandava tudo. E eles se dobravam a ele. Eles se dobravam. E quando nós vemos com essa chamada, Abraão é chamado a deixar toda a beleza e maravilha e prosperidade que ele vivia. E ele agora é chamado a seguir um Deus que o leva a morar em tendas, em barracas, e andar por esse deserto, por essas estradas da vida, acreditando e confiando em Deus, acreditando numa promessa que impossível aos seus olhos, mas ele acreditou. Não sei como o coração dele abriu, mas dá para imaginar algo. Quando realmente nós sentimos que o Deus verdadeiro fala conosco, nós abrimos o nosso coração. Impossível não ouvir, não atender e não obedecer o chamado do Deus verdadeiro. Quantos se encurvam diante dos deuses desse mundo, mas são infelizes, têm dinheiro, têm prosperidade, têm casas, têm tantas coisas que muitas das vezes os servos de Deus não têm. Muitas das vezes servos de Deus passam dificuldade, e aqueles são hiper prósperos e se curvam diante dos seus deuses. Mas há uma diferença. Muitas coisas desse mundo material nós não temos, que precisamos para sobrevivência e subsistência, mas nós temos uma coisa, uma alegria na alma, que nos faz confiar em Deus. Mesmo com pouco, nós temos muito, que é a paz e a alegria no nosso coração. Coisas que muitos têm, mas não têm paz e alegria, se matam, se degolam, se destroem por causa das coisas desse mundo. Mas os cristãos em Cristo Jesus têm essa paz, essa alegria. Chora aos pés do Senhor, levanta as suas mãos e fala: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei. Eu não tenho, mas Te glorifico. Eu não tenho, mas eu Te exalto. Eu não tenho, mas eu Te engrandeço, porque Tu és o Senhor da minha vida. São poucos que reconhecem isso, mesmo na casa de Deus. São poucos que reconhecem esta aliança que estou falando aqui nessa noite. São poucos que conhecem o significado do nome Senhor. São poucos que conhecem a aliança que Deus fez com Abraão e com a sua igreja, a nova aliança. Porque quando Deus prometeu essas coisas a Abraão, quando Deus fez essa promessa a Abraão, nós podemos ver e observar que Abraão passou a ir com Deus. E ele ia, e onde ele se apresentava ali, Deus falava com ele, que ia fazer mais uma vez dele uma grande nação. Olha, Abraão, o pó da terra, você está vendo? Olha aí, consegue contar esses grãozinhos? Olha, a sua semelhança será igual, se puder contar. Olha as estrelas do céu, Abraão, a sua semelhança, a sua posteridade, a sua semente será maior, Abraão. Mesmo não tendo filho, e agora, 70 anos, saiu para o chamado, velho já de idade, e ele tem uma promessa dessa. É como Deus chegasse para nós e falar: vamos usar um nome aí, vou te curar do câncer. Não tem cura em estágio final, né?
É igual Deus falar para mim, para nós, vou te curar da diabetes. Eu que tenho que fazer meus malabarismos, né? Mas sei que não tem jeito, nós sabemos disso. Mas se Deus falar, eu vou te curar. Isto, nós cremos. Você tiver uma doença ruim no teu corpo e Deus falar, eu vou te curar, você crê? Você crê? Você acredita? Adorado é o Senhor. É só quem está lá para saber, não é verdade? É só quem está na situação para saber, irmãos. Eu já falei aqui para vocês. Não vou contar porque já contei. Mas quando estava no campo e não tinha um grão de comida para minha filha, é só quem está lá, irmãos. Porque eu tinha comido, eu era funcionário da Mercedes. Eu trabalhava na General Motors, quando saí da GM fui para o campo, em São José dos Campos. Eu trabalhava nessa, eu sempre trabalhei, irmãos, trabalhava. Multinacional, saí da GM e fui para o campo. Chegando no campo, minha filha queria comida e eu tinha comida. Periculosidade, passou trabalhando automobilista, quando eu trabalhava na Volkswagen, eu trabalhava na Mercedes. Depois fui embora para São José dos Campos, trabalhei na GM. Então dá para imaginar, dinheiro, salário, periculosidade, salário bom. Aí minha filha, quero comida, não tem. É só quem está lá para confiar. É só quem passa para acreditar. É só quem levanta com a dor no corpo, com os sintomas e a dor que a medicina tenta ajudar, mas não tem jeito. Só quem está lá para Deus fazer uma promessa e a gente acreditar que no outro dia está doendo, no outro está piorando, no outro está piorando, no outro está piorando, no outro está piorando, e no outro está piorando, e no outro está piorando. E Deus fala, vou te curar. E no outro está piorando, e no outro está piorando, e no outro está piorando. E Deus fala, eu vou te curar. Aleluia. É só quem está lá na dor para dizer, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, mas eu te glorifico porque o Senhor falou que vai me curar, e eu creio porque Tu és Senhor, dono da minha vida, e eu entrego ao Senhor, ela é Tua. Aleluia, aleluia. E nós vemos diante desse chamado, nós vamos aqui para o versículo 6 do capítulo 15, depois eu volto, e o texto diz, e creu ele no Senhor. Olha o detalhe, coisa linda, irmãos. Ah, se Deus der a nós essa fé. Ah, irmãos, se nós tivermos essa fé. Irmãos, não importa quem vai dirigir o Brasil. O que importa, quem é o nosso Deus. Se Deus nos der essa fé, e creu ele no Senhor, e isto foi imputado por justiça. Quando Abraão creu no Senhor, o Senhor já respondeu, eu vou tornar você justo por causa da sua fé. Imputar, colocar em alguém algo que ele não merece, mas ele será merecedor daquilo, porque aprove a Deus, porque ele creu na promessa do Deus que apareceu a ele. Vocês estão entendendo? Porque o texto diz no versículo 1 do 15, depois dessas coisas, o chamado de Abraão andar com Deus, de Abraão ali se separar de Ló. Ló vai para Sodoma e Gomorra, para aquela região da Jordão, do Jordão, das campinas do Jordão. Abraão vai para onde? Para Canaã. Escolhe aí. Ló escolheu, olhou que coisa linda. Ah, é aí que eu vou, coisa linda. É igual nós abrirmos nossos olhos carnais e olhar para o mundo.
coisa linda. A modernidade hoje está tão bonita. A modernidade hoje pode o que quiser, coisa linda. No meu tempo não podia não, agora, no meu tempo não podia dar nem a mão, né? Agora, coisa boa, coisa linda, com esses olhos, as Campinas do Jordão. Que lindo, toda essa vislumbre que o mundo oferece. Coisa linda, eu vou para lá. Abraão continuou no chamado, sai daí e vem para cá. Adorado ao Senhor, vem para cá, sai daí e vem para cá. Sai daí e vem para cá. Aleluia! Sai daí e vem para cá. Aleluia! Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Agora o Senhor vem em visão. Meu Deus, o que eu estou vendo? O que é isso? Que visão é essa? Tem visão, irmãos. Não é só no passado, não. Tem visão no presente. O Deus é o mesmo. Na minha concepção, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele revela as coisas. Ele fala conosco. Ele mostra. Ele se faz presente ao que nele crê. Adorado é o Senhor. Visão, revelação, sonhos, profecia. Deus é fiel para falar conosco da forma que lhe apraz, e o nome dele seja glorificado, e nós acreditamos e confiamos nele. E veio a palavra de quem? Mardoque. Está entendendo, Senhor? Está entendendo? A palavra Senhor aqui, na qual Mardoque também era Abraão. E veio a palavra do Senhor, o Criador dos céus e da terra, o que criou o homem, todo o céu e a terra, todos os seres viventes. Aqui está o Senhor, Abraão, o Deus verdadeiro, o eterno, o insolúvel, o soberano, o que sempre existiu, como foi louvado aqui nessa noite, sempre existiu na sua existência. Aqui, Abraão, é o Senhor que fala com você. Aleluia. Aleluia! O Deus eterno, aquele que promete a você uma aliança que é impossível ao seu corpo, aos seus olhos, ao teu ser, mas eu sou o Senhor e nada é impossível para mim. Abraão, eu sou o Senhor que venho a ti. Dando para entender quando a gente tem essa fé. E o texto diz: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, eu sou o seu prêmio. Aleluia. Não é lá que você tem todo esse deslumbre, lá na cidade com aqueles deuses, que você vai ter alguma coisa no futuro. Eu estou te prometendo algo futurístico. Eu estou te prometendo, não é esta região. Eu estou te prometendo uma terra e que da tua semente vai ser uma grande nação, incontável, poderosa e forte, na qual eu serei o Senhor, o vosso Deus, o Criador. Aleluia. Irmãos, aquilo abalou Abraão. Abraão, com toda a sua fé, com toda a sua estrutura, com toda a sua crença, com toda a sua riqueza, quando ouviu essa promessa, ardeu em seu coração. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus convence o pecador. A voz de Deus faz o homem
cheios de demônios, irmão, cheio de demônio. Quem expulsa demônios sabe, quem já viu sabe. A voz de Deus é tão poderosa que quando você faz um apelo para um demoniado aceitar Jesus, irmão, o demônio não aguenta. E quando a pessoa endemoniada ouve a voz de Deus, ela levanta a mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Não há demônio que impeça alguém de levantar a mão para Jesus. Ninguém impede. E o texto fala que aqui no versículo 6, ele se inclinou. Crer, irmão. Crer é isso aqui. Diante de quem ele se inclinou? Do Senhor. O texto diz, aqui está a chave da fé de Abraão. E quando Deus se apresentou a ele, ele fez isto ao Senhor. Eu me rendo a ti. Lembra do que louvamos aqui? Abraão fez o que louvamos aqui. Abraão, Senhor, eu creio, eu acredito no Senhor, mesmo em visão, na tua palavra. É impossível para mim, mas Senhor, eu me rendo. Senhor Jeová, diz o texto que ele disse, Tu és o que tem, Tu és o meu dono, Tu és Jeová, Tu és o que é e sempre será, Senhor Jeová, dono da minha vida. Está entendendo? Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Mundo, coisas do mundo, coisas da Mesopotâmia, Marduk, Naná, mundo. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia. Está entendendo? Está entendendo? Na madre me quer. Rendido estou, até o seu nome mudou. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, a gente que tem a oportunidade de falar a palavra de Deus, tem a oportunidade, tem que estudar um pouquinho mais, né? Tem que estudar um pouquinho mais. A gente vai aprendendo coisas que aumentam a nossa fé. A tal ponto, irmãos, eu tenho uma filha que vocês sabem não está na presença de Deus. Ela não quer. Ela tem 21, 22 anos, coisa mais linda. Não puxou a mãe não, puxou o pai. Por tamanho, mas por beleza é da mãe. Puxou o pai só de tamanho, mas beleza é dela, porque aqui está fora de esquadro. Mas, um dia, eu peguei ela, porque ela nasceu em Minas Gerais, eu estava em Minas Gerais pastoreando. E eu peguei ela e coloquei assim, Senhor, ela é tua. Ensinei nos caminhos, cresceu, não quer.
Ah, como eu queria amarrar ela, irmãos, trazer, mas... Ah, irmãos, aliança. Aliança, os dois têm que querer. Não tem aliança se um só não quer. Vou continuar aqui. Mas eu falei, Senhor, ela é tua. E uma vez Deus disse para mim, uma vez. Por isso que nós temos que guardar. Entra tempo, sai tempo. Tem que guardar. Dos teus cuido eu. É duro, não é? Dos teus cuido eu, meu Deus, está lá no mundo. Quase já foi assaltado, quase já foi roubado. Não me dá trabalho, mas está lá, não quer vir para cá de Deus, tal. Que passa nessa cabeça, no trabalho, nesse mundo. Dos teus cuido eu. Então eu tenho que confiar nesse Deus. Nem que eu chore, nem que eu sofra, nem que eu padeça lágrimas, nem que eu fique sem dormir, eu tenho que confiar nesse Deus. Senhor, continue cuidando da minha filha. E que você nessa noite também pode dizer, independente desta situação tua, Senhor, continue cuidando, continue agindo, continue operando, continue fazendo, continue, porque eu te glorifico, porque a vitória chegará e não tardará. Adorado é o Senhor nosso Deus, ela vai chegar, a dor vai sair, a doença vai sair, se é promessa, confia em Deus, confia em Deus. Aleluia! Deus tem um pacto com a sua igreja e Ele é fiel à sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra. Eu cuido dos seus, então Ele cuida de pregar a minha palavra somente, Ele disse para mim, mas prega a verdade. Prega a verdade, não se omita, não importa o que aconteça, vai pisar em espinho, vai pisar em escorpião, mas prega a minha palavra, que eu sou contigo. Isto foi imposto a mim. Aleluia. Não posso deixar de pregar a palavra pura, santa e verdadeira. E para me pregar, eu tenho que sofrer para vivê-la. Tenho que padecer para vivê-la. Adorado ao Senhor. Tenho que ouvir ungidos de Deus falar coisas desagradáveis. Mas não importa. O que importa é que Deus cuida dos meus. Adorado ao Senhor. Porque ninguém que fala coisas desagradáveis, vem a você para te ajudar. Mas quando a gente diz, Senhor, eu creio, e se curva, Deus estende a sua mão para te ajudar. Adorado ao Senhor nosso Deus. Ah, Pai, como o tempo corre. Então Abraão obedeceu, foi imputado, deixou de ter o crime de pecador, de idólatra, para ser perdoado e justificado em Deus. Então nós podemos ver que cada vez mais Abraão aprendia
A sua fé levou ele a crescer, a inclinar-se diante de Deus com a tua alma, com a tua vida, com a tua família, e levou a ir com a tua família, vivendo em tendas, pelas estradas e desertos, passando dificuldade. 2 vezes ele desceu no Egito, e nós sabemos o que aconteceu com ele lá no Egito. Olha que a sua esposa ali sofreu, mas quem estava lá com ele? O Senhor. Guardou ele, guardou a esposa. Então o Senhor sempre está conosco. O hino louvado aqui sobre Daniel, nós sabemos a história, não importa a circunstância, Deus está lá, mesmo que os leões devoradores estejam vindo sobre nós, chamado diabo e Satanás, mas está derrotado em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa aliança, Ele é dono da nossa vida, e Satanás está derrotado em nome de Jesus, porque a nossa vida pertence ao Senhor, e esse corpo que não é nada, agora é templo do Espírito Santo de Deus, e sendo templo do Espírito de Deus, Ele nos deu dom, Ele nos deu autoridade para expulsar demônio em teu nome, falar em novas línguas, curar os enfermos e operar sinais e maravilhas para a glória do Senhor Jesus. Tu és o templo, e o Espírito de Deus habita em você. Deixa Ele usar a tua vida. Não é minha, é minha, que é minha palavra. Aleluia, aleluia. 15, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, olha só que coisa linda, Senhor Jeová, o Senhor que possui tudo que é dono de algo, que veio a ser, Jeová, veio a ser, tornou-se, nada antes de Deus, tornou-se, veio a ser, o Senhor é tudo, Marduk não, Marduk teve que lutar, a história diz, teve que matar, Marduk veio lá de não sei o que, a história diz, mas o Senhor não, Tu és Jeová, que veio a ser, tornou-se, sempre existiu por si só, e que tem, e que é dono de tudo. Eu me inclino ao Senhor, que me has de dar. Versículo 2, pois ando sem filho, eu não tenho filho, Senhor. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É ele que é o herdeiro, Senhor. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que eu nasci da minha casa será o meu herdeiro. A minha mulher é estéril. O texto diz, o Espírito Santo já revelou antes. Nós sabemos que foi revelado antes a Moisés que a mulher de Abraão era estéril. Olha a sequência do texto. Olha a sabedoria de Deus, que já deixou para nós a mulher de Abraão era estéril. E disse a Abraão, eu que não tenho dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, e ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Senhor, eu não tenho semente, mas eis que o de ti que será gerado, eu não tenho semente, eis que de ti será gerado. Aleluia. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então levou e disse, olha agora para os céus. Já tinha mandado ele olhar para o pó da terra, se não voltar no texto, agora ele manda ele olhar para o céu. Não é esse céu que nós vemos aqui não, irmãos, era um céu estrelado, que não tinha nem onde pôr um dedo.
conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe assim: será a tua semente será, olha só as estrelas, a quantidade, não é um filho, uma semente, um herdeiro, não. Eu estou falando de muitos herdeiros, Abraão. Quando Deus faz promessas, irmãos, as promessas é grande, vale a pena confiar, porque elas vêm de Deus para a nossa vida. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Aí que ele se encurvou e adorou e confiou e acreditou em Deus. Por isso que nós temos que só acreditar no Senhor, nosso Deus, indiferente das intempéries desse mundo. Por isso que nós temos que saber quando é Deus que está falando conosco ou não. Por isso que nós temos que saber quando é Deus que fala, porque quando Deus fala, Ele é fiel, e tudo que está inserido aqui é de exemplo para nós. Se nós cremos, Ele é fiel, e o curso da nossa vida está nele, em Cristo Jesus. Nossa morada não é aqui, está sendo preparado lugar, e para lá iremos e moraremos nas mansões celestiais, nas cidades eternas, para a glória do Senhor Jesus. Céus e terra passarão, novos céus e nova terra, estaremos lá com o Senhor da glória. Não entendo porque estão presos por coisas desse mundo, eu não entendo. Por isso que eu falo para você que tem coisas que não entram aqui. Não entra aqui. Não sei porque estão presos por esse mundo, por essa terra. Se aqui nós temos uma promessa muito maior do que essa. E é lá. E é lá. Preciso dar uma corridinha rápida para terminar. E disse mais o Senhor. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti essa terra para os herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como que eu vou saber se eu vou herdar ela mesmo? Se a minha semente vai herdar? Aí vem aqui 9. Ele disse: toma-lhe uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. Abraão, eu vou provar para você que o que eu falo é verdade. Eu vou provar para você que essa promessa é minha. Na cultura antiga, irmãos, existia um pacto que era feito. Tantos os reis, se nós formos lá em Jeremias 34, se não me falha a memória, que Zedequias também fez um pacto, quando estava para ser destruído por Nabucodonosor, e Deus não gostou do que ele fez depois. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus fez um pacto. E o pacto que Deus fez: olha, todo aquele que é escravo, judeu que foi comprado e foi escravo de vocês, vocês estão sendo livres. Eles podem ficar com vocês 6 anos como escravo, mas no 7º ano vocês têm que soltar eles. É o forro. Todos têm que ser livres. Esse foi um pacto que Deus fez. E esse pacto foi feito muito atrás na Bíblia, várias vezes, para resumir. Em Jeremias nós vemos ali que ele vem ao rei Zedequias, que chamou todo o povo e fez um pacto. Esse pacto era feito assim: pegava os animais, cortava no meio, e colocava uma banda de um lado, uma banda do outro, um de frente com o outro. E ficava como se fosse uma rua de sangue que saía daqueles animais. E eles passavam no meio, dizendo assim: que isso aconteça conosco, o que aconteceu com esses animais, se nós não cumprir
a palavra que saiu dos nossos lábios. E Sedequias fez aquilo. Sabendo que Nabucodonosor ia destruir tudo aquilo, chamou o povo, fez a morte dos animais, fez essa trilha, conforme está escrito aqui. Depois pesquisei mais, lê para vocês entenderem. No fundo da passagem, as diretrizes, passou ele, os anciões, os sacerdotes, passou todo mundo dizendo, Senhor. E quando passava no meio, dizia que isso aconteça conosco, como foi feito com esses animais, se nós não cumprir a nossa palavra. E eles fizeram isso, mas passou-se um tempo, eles se arrependeram e mandaram chamar os escravos e os colocaram como escravos de novo deles. Deus não se agradou disso. Deus não se agradou disso. E o texto sabe o que nós sabemos que aconteceu também com a Babilônia, diante de outros pecados, mas isso também foi crucial. Crucial. Fazer promessa no nome de Deus e não cumprir. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E Deus falou, não gostei do que vocês fizeram. Vocês fizeram algo bonito e se arrependeram e eu aceitei. Mas vocês viraram as costas e desfez a minha palavra. Promessa feita por Deus, elas têm que ser cumpridas. Não pegue desta árvore, não coma desse fruto, não coma. Sai do mundo, sai do mundo. Santifica a vida, santifica a vida. Santifica a vida. Isso são promessas divinas, ordenanças de Deus. Sentar-se à mesa do Senhor para participar da ceia, sentar-se à mesa do Senhor para participar da ceia, ordenança de Deus. Com uma vida digna de ser servido do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário para nós. E através disso, Deus disse a Abraão, como também um soldado no passado, disse ao povo, pegou um cordeiro numa mão e uma pedra na outra. E disse que isto aconteça comigo se eu não cumprir a promessa que estou fazendo a vocês. Pegou uma pedra, bateu tanto na cabeça do cordeiro que o cordeiro morreu. E que isso aconteça comigo. Então o pacto de Deus aqui é isso. E Abraão sabia disso. Esses tipos de pacto existiam. Tanto no meio do povo judeu como no povo ímpio. Que aconteça conosco aquilo que estamos fazendo, se nós não cumprimos. Que caia sobre nós o sangue desse inocente. E caiu. E Deus falou para Abraão, faça isso. E ele fez. E o texto diz que os animais vinham para comer. E Abraão ali, porque quando tem morte, vêm os animais, os urubus para comer, não é isso? Aqueles animais estavam mortos, então vinha Abraão, ou seja, e Deus dá um sonho para ele percebe um sonho na virada do sol, no baixar do sol, ele tem um sonho, e Deus fala com ele que eles iam para o Egito, ia sofrer lá, ia padecer lá, ia ficar 400 anos, mas iam sair de lá, e ia entrar na terra que Deus prometeu, a herança dele ia entrar. Mesmo que nós sofremos ou não, Deus tem a palavra eterna. E Abraão, como eu vou acreditar? Olha como que Deus é lindo. Eu vou fazer com você, Abraão, que você mais crê o que é pacto. O que é aliança. Aliança, irmãos, naquele tempo, era pegar 2 animais, amarrar pela perna. Aquele amarrar tem um significado, grilhão, aliança, pacto. Pegar 2 homens, amarrar um outro, grilhão, pacto. Prender um entre o outro. Aliança no dedo, casamento, somos uma só carne, um no outro. Está entendendo o que é pacto? Então Deus estava fazendo ali com Abraão, dizendo, Abraão, é o tema da mensagem, eu tenho um pacto com você. E o texto diz que Deus veio, lê mais para frente, vou ler aqui com vocês. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão e um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metade. O próprio Deus veio em fogo
símbolo da tua presença, e passou ali no meio dizendo para Abraão entender: Abraão, estou selando um pacto com você, um pacto inquebrável, que você concordou, porque você acreditou que eu sou Deus, o Senhor, o Criador, e se curvou, e agora eu venho diante de ti, na minha presença com fogo e fumaça, e passo por esse meio, diante desses animais, para provar a você que a aliança está de pé, e a promessa está de pé. Adorado ao Senhor. Você já ouviu dizer que Deus vela pela sua palavra? Pacto. Mas só tem pacto, só tem aliança quando os dois querem. Está imputado por justiça por você, por acreditar em mim. Você creu, eu vou te dar a vitória. Você crê nesse pacto? Nós estamos num pacto, a nova aliança, pelo sangue de Cristo Jesus. E esse pacto precisa, finalizando, entrar pela porta estreita. Não adianta andar pela porta larga, não está no pacto. Podemos estar no rol de membro, mas no pacto nós não estamos. Deus vela pela sua palavra. E Abraão sabia disso, concordou. Finalizando, irmãos, tem mais, quem sabe numa próxima oportunidade eu concluo, mas para finalizar, para vocês entenderem melhor e aumentar a fé. Abraão, eu quero teu filho, quero que você sacrifique a ele. E o pacto? E a minha posteridade nasceu, ó Deus é fiel, nasceu, mas da minha herança, Senhor, o Senhor quer que mata? O que Abraão fez? Brigou com Deus? Colocou o dedão lá em cima, se o Senhor não me der, Abraão fez isso? Pegou aquele jovenzinho, colocou a lenha nas costas dele, coitadinho, fui. Ó, e o pai do lado. E os servos dele, e foi para o monte. Pai, cadê o sacrifício? O filho sabia o que era sacrifício, seu pai fazia o sacrifício. Cadê o sacrifício? Deus proverá. Vocês estão entendendo por que Deus proverá? Está lembrando do pacto? Meus servos, fica aí. Nós vamos sacrificar lá em cima, mas nós já vamos voltar. Quem que ele ia sacrificar? O filho dele. Mas por que ele disse nós vamos voltar? Porque ele tinha um pacto, Deus fez um pacto com ele diante da presença daqueles animais, diante daquela rua de sangue, Deus passou ali, ou seja, nós vamos lá, Deus vai fazer alguma coisa, por isso que eu digo, irmão, se Deus prometeu, é aliança, é verdadeira, é eterna, é fiel, é confiável, é poderosa, é maravilhosa, para acreditarmos em Deus e glorificar o seu nome. Vai Abraão, e na hora que chega Abraão, ele levanta o cutelo. Para, Abraão, para, porque o pacto é meu, eu vou prover a morte, o meu filho, imputado por justiça, ele vai morrer para a posteridade futura de Israel, a igreja do Senhor, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus tem uma aliança comigo e com você, em Cristo Jesus, que morreu por nós. Essa fé que nós temos, se não tínhamos, temos que ter essa. Deus tem um pacto conosco, em Cristo Jesus. Ele não quebra o pacto. Aconteça o que acontecer, pega teu filho e mata. Se houver luta, perseguição, morte da igreja, a igreja tem
o Espírito Santo de Deus. Se fechar os nossos olhos aqui, a igreja abre nos tabernáculos eternos. Assim foi com Estevão, e assim foi com muitos mártires nos países comunistas, mas não negaram a Deus, porque Deus tem um pacto conosco. Aleluia!